Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, nós temos esse texto que é posterior, vem depois do Sermão da Planície, que em Lucas é equivalente, ou seja, corresponde ao Sermão da Montanha em Mateus. E esse Sermão da Planície termina então com essas parábolas sobre a árvore e os frutos e sobre o tesouro e o tesouro do coração. Essas parábolas, elas têm como sentido geral que conduz o raciocínio do texto, como o assunto principal, a questão da conversão para a renovação da vida. Pela conversão, a pessoa abandona os falsos valores que o mundo muitas vezes oferece, que a ganância, que o desejo de poder muitas vezes entra no coração das pessoas. E assim, pelo processo de conversão, a pessoa adere a um outro projeto, a um projeto da vida de Jesus, a viver conforme o projeto de Jesus. É a casa construída sobre a rocha. Isso é construir a casa sobre a rocha. Uma vida segundo os critérios do reino, na caridade fraterna, sobretudo na perseverança da comunidade cristã. E o texto então faz a comparação com a árvore e seus frutos. E essa comparação é facilmente compreendida, né? A gente pode entender o sentido dela. É uma comparação muito sugestiva. Contudo, nós não devemos ter um pensamento, uma conclusão simplista, dualista, né, de que as pessoas se separam em pessoas boas e pessoas más, né, como se a gente pudesse classificar o mundo nessas duas coisas, né, esse é do bem e esse é do mal, né. Então, o texto, ele quer nos dizer o quê? Ele quer nos dizer que as pessoas, elas fazem aquilo que tem no coração, né? Se elas enchem seu coração de coisas boas, elas vão dar frutos bons. Então, na verdade, esse evangelho, ele nos faz, nos dá como se fossem uns óculos, né? Para que a gente enxergue a nossa vida. Ou seja, quais são os frutos que eu dou? São os frutos são os frutos que revelam o que é a minha pessoa, né? A vida do discípulo de Jesus não é constituída de pequenos fatos isolados, né? Às vezes acontece a gente fazer pequenos erros, pequenos desvios do caminho. Às vezes os pecados são esses pequenos desvios do caminho, né? Mas nós sempre retornamos ao caminho correto, nós retornamos à verdade, nós retornamos à caridade. Aqui está o importante, né? É aqui que nós devemos perseverar. Então, os nossos frutos vão ser de acordo com essa nossa caminhada. E o convite que a parábola faz é que a gente construa a nossa vida sobre essas bases sólidas, essas bases da verdade do Evangelho, da palavra de Jesus. E se a gente construir a nossa vida sobre essas bases sólidas, nós resistiremos às tempestades, às dificuldades. A conclusão, então, que nós podemos ter é que não vale a pena construir sobre a areia, né? O que é construir sobre a areia? É construir sobre as facilidades, sobre os critérios
do mundo, que aceita tudo, que relativiza tudo. Não vale a pena, né? A casa construída sobre a areia, diz o texto, vem a tempestade e derruba. Vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós te pedimos a graça de dar frutos bons. E nós queremos, diante de ti, pedir o teu Espírito para que ele nos encha e assim nós sejamos cheios do desejo de perseverar e construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. A rocha da tua palavra, da vida de comunidade, da vida dos sacramentos. Que teu Espírito nos encha, nos impulsione a vivermos segundo a tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.